Se você tem aí na sua casa um autista, nível de suporte 3 e 2, você deve saber o quanto é importante a gente entender de autorregulação do comportamento. Quanto é importante a gente ensinar o nosso filho a se autorregular. Porque quando sabemos exatamente o que a gente pode fazer em relação ao perfil sensorial dele, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis e toda a família ganha qualidade de vida. E a ideia dessa playlist é trazer vários conhecimentos para vocês. Parte 1. Entenda o que é integração sensorial e acomodações sensoriais. Então, vamos começar aqui com o que é a integração sensorial. Muita gente fala da importância da terapia ocupacional. A Larissa mesmo falou que ela não sabia, lá na época do Augusto, que hoje tem 18 anos, que ele precisava, que era tão importante, né? Essa integração sensorial. Porque geralmente as TOs que passam pela vida dos nossos filhos, elas são a TO de praxe, né? A TO que vê a postura, que vê a pega da criança, né? Que vê toda aquela questão das AVDs, autonomia. Mas o TO de integração sensorial é diferente, ele vai nessas vias que estão diretamente vinculadas ao cérebro da criança. Então, quando tem integração sensorial, o processo cerebral está organizado e interpreta as informações dos sentidos adequadamente. O cérebro neurotípico, a maioria de nós aqui, acredito que todo mundo é neurotípico, se tiver um resquíciozinho de autismo, né? Mas a gente tem algumas questões, até nós neurotípicos, a gente tem algumas questões sensoriais também, mas a gente sabe se adaptar, né? A gente sabe que está incomodando, o que está incomodando, a gente se adapta. O cérebro atípico não faz isso. Então, esse cérebro, ele percebe as informações do ambiente de uma forma diferente. O toque, né, vem diferente, vem mais acentuado, ou não vem, né? Que é a questão da busca, que a gente vai ver depois. A gravidade, o movimento, a visão, a audição, tudo vem de uma forma inadequada. Mas quando tem integração sensorial certinha, adequada. Tá? Então a pessoa compreende o mundo, as sensações que vêm do ambiente e age de forma adaptada. A maioria das crianças neurotípicas são assim. Ela se adapta, né? Não é o caso dos nossos autistas. Quando há disfunção da integração sensorial, o que que acontece? A pessoa tem dificuldade em perceber o mundo sensorialmente e corresponder a ele. Então, muitas vezes a criança está lá na sala de aula, para ela, a escola, por exemplo, é um local muito complicado para o autista, dependendo de como é esse perfil sensorial, né? A comunicação entre o córtex, que é tudo isso daqui, e o tálamo, aqui nesse meinho aqui, gente, é onde tudo acontece, é como se fosse o processador do cérebro. Ele manda, tá vendo que as flechinhas saem assim para fora? É dali que, ali é o processador, ali ele recebe as informações e distribui. No cérebro do autista, essas informações não vão para o lugar que tem que ir, entendeu? Então, é justamente por meio dessa comunicação aqui que o indivíduo vai desenvolver o raciocínio lógico, a expressão, e quando não está funcionando direito? Não desenvolve, né, gente? Não desenvolve o raciocínio lógico adequado, não desenvolve a expressão adequada, não sabe, não sabe apresentar para o ambiente a informação, porque chegou inadequada nele, né? Bom, os impactos de uma disfunção na integração sensorial vão além da cognição e da expressão. Eu falei da expressão, da cognição, mas vai muito mais que isso. Quem vive o autismo, tem um autista em casa, ou trabalha com crianças autistas, sabe que as respostas emocionais nos nossos autistas são assim muito exacerbadas, né? A carga sensorial, ela não é processada ali no córtex, como eu expliquei. O cérebro aciona respostas, aí o límbico, que está aqui, ó, deixa eu voltar aqui. O límbico é bem interno, é bem aqui no meio do cérebro, é onde tem as emoções. E aí, gente, é ali que tudo acontece. A criança vai responder de forma emocional associada à irritabilidade, impulsividade e até agressividade. Aí o pessoal fala, mas o autista é agressivo. Não é. São coisas que estão acontecendo ali dentro, tá? Os impactos de uma disfunção na integração sensorial vão além da integração, vão além da cognição e da expressão, como eu disse anteriormente. Agora a gente vai falar da fuga ou da busca de estímulos. A gente sempre vai separar. Quando a gente vai falar de transtorno do processamento sensorial, você sempre vai olhar para o teu filho e vai falar, tá, o que que ele está fugindo e o que que ele está buscando? Ou o que que ele está repelindo, né? E o que que ele está querendo muito? A gente sempre tem que separar isso. Por quê? Uma criança igual meu filho tem algumas regiões, algumas vias sensoriais que ele busca.
A maioria, vamos supor assim, que o perfil dele é 80% buscador, motor principalmente, mas o restante é hipersensível, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. A ideia é sempre que a família saiba qual que é o perfil sensorial do seu autista. Porque quando a gente sabe, a gente tem mais clareza para agir, para passar essa informação adiante, tá? Então, a dificuldade em discriminar e registrar bem as informações sensoriais, quando a criança não discrimina, né? Ou seja, vem diferente para esse cérebro. Eu tô pegando aqui, sei lá, um creme aqui, e eu não sei o que que é isso aqui, porque eu não tenho a discriminação. Meu, se eu estiver num lugar escuro aí que eu não vou saber o que é. Mas a gente sabe, eu tô pegando num creme, eu tenho uma informação, mas o autista ele demora para discriminar. E isso leva ele àqueles comportamentos que a gente falou ali no slide anterior. Então, existem as buscas sensoriais, onde a criança está sempre tentando explorar o recurso, e sempre com muita intencionalidade, ela quer muito, ela pula muito, ela coloca tudo na boca, ela morde, ela às vezes se morde, né? Então, isso, por que que ela está fazendo isso? Porque ela quer completar a informação que não está chegando no cérebro dela. Ela precisa de alguma forma entender aquela informação, então ela quer muito, ela busca muito. Já a criança que tem aversão, que a gente chama de hipersensível, né? A que busca é hipossensível e a aversão é hipersensível. Então, essa criança ela foge do estímulo, ela ó, sai, ela tenta fugir, então ela percebe que aquilo tá demais para ela, tá muito hostil, tá muito difícil, às vezes dói. Ela não sabe falar, ela não sabe se comunicar, ela não entende isso que está acontecendo. Aí a gente vê aqueles comportamentos, tá? Então, a gente sempre tem que pensar assim. É tão importante isso, gente. Eu acho que a própria medicina, sabe, os próprios neuros ainda estão. Eu acho que agora, mães que são maravilhosas como nós, que a gente sempre está buscando tudo pelos nossos filhos, a gente acaba sabendo muita coisa pelas nossas buscas, né? Procurar, pesquisar, estar envolvidas em grupos, em eventos assim como esse. Então a gente acaba aprendendo muita coisa. Mas de fora não vem essa importância do processamento sensorial. E aí eu pergunto, se seu filho tivesse diabetes, né? Como que você cuidaria da saúde dele? Provavelmente você ia cuidar da alimentação dele, cuidar muito, né, gente? Muito do que ele come, evitar ter em casa algumas coisas que ia prejudicar o teu filho, até porque ele é uma criança autista que não entende as coisas, uma criança rígida. Então tem toda aquela questão. Quem tem filho com alergia aí sabe o que é. Então a gente tem que cuidar muito. E essa criança rígida é mais difícil ainda, né? Só que assim, provavelmente você faria isso. Para o transtorno do processamento sensorial, ou TPS, é a mesma coisa. O nosso filho ele precisa de uma dieta sensorial. Lógico que a dieta sensorial oferecer essas informações com essa finalidade de tratar isso é só com terapeuta ocupacional com certificação. A ideia é que nós, mães, profissionais, conhecemos esse perfil sensorial e a gente possa acomodar. É o que eu vou trazer hoje para vocês. Lógico que tratar isso, modificar com todo o cuidado, porque tem que ter cuidado, é só com o terapeuta ocupacional certificado. Mas se a gente faz uma dieta ou uma acomodação bem administrada, a gente vai ajudar o nosso filho a melhorar nesse mundo que é tão complicado para ele, tá? Então, uma vez que a gente entende o perfil sensorial, essa é a minha bandeira. Eu falo, gente, você tem que entender o perfil sensorial do seu filho. Você vai ter paz. É lógico que o perfil oscila assim, né? Às vezes a criança fazia isso, fazia aquilo, comia aquilo, de repente para de comer, de repente tinha medo de alguma coisa, e de repente começa a ter buscar aquilo. Então, o perfil sensorial é todo. Mas tudo bem. O que que a gente tem que levar com a gente é entender o perfil atual do seu filho. Então a gente precisa fazer uma integração, sabe? Tudo isso que está disperso, a gente vai juntar tudo. Então a integração sensorial é isso, porque o cérebro ele vai ser ensinado a correlacionar as informações e dar a resposta adaptativa, que é o que nós neurotípicos fazemos. Tá? E a criança que já vem num processo de acomodação sensorial, ela também vai se adaptando a essa criança autista. Então aqui a gente tem, olha que legal. Esse ninho aqui é muito bom para criança que tem muita a questão de tanto proprioceptiva quanto tátil, né? Ela ficar aninhada ali, às vezes ela balança, é muito legal, os mordedores. Depois a gente vai ver tudo isso de perto. E a integração sensorial, gente, vocês têm que pensar assim, num filtro, tá? Eu peguei um filtro bem da vovó, que é maravilhoso a água desse filtro, né?
é o filtro. Por quê? Coordena todas as informações que vêm do ambiente e chega para o cérebro. Vamos supor que aqui o copo é o cérebro, tá? Então, a integração sensorial é o filtro. Se o filtro está entupido, o cérebro vai ficar sobrecarregado, as informações vão chegar hostis demais, né? O córtex, lembra que eu mostrei ali no meinho do cérebro, vai receber dados limpos, não vai conseguir receber os dados limpos e não vai conseguir executar as funções superiores. Aí a criança não senta, a criança não aprende, a criança não quer parar, a criança não fala e a criança não brinca e a criança não quer se movimentar ou se movimenta demais e é tudo que a gente vê por aí, tá? É por isso. Então, as coisas têm tudo um porquê, sempre. Sempre tem um porquê. Então, a gente tem que procurar onde que está esse porquê do meu filho agir dessa maneira. As acomodações sensoriais são uma forma que a gente pode, como pais, né? Eu sempre falo, quando eu comecei a estimular o Rafa em casa, eu comecei pela estimulação sensorial. A acomodação é quando você dá esse recurso e a criança fica bem. A estimulação também não deixa de ser um recurso de acomodação que a gente vai oferecendo para a criança aos poucos. E a gente vai fornecendo o suporte sensorial mínimo. Isso daqui não é o que ela realmente precisa. Lembra, o que a criança realmente precisa, quem vai fazer esse trabalho é o terapeuta ocupacional com integração sensorial. Nós, como família, a gente pode dar o suporte sensorial mínimo para ela conseguir ficar bem. Quem vai tratar essa disfunção, se for o caso de uma disfunção que dá muito prejuízo para a criança, uma marcha equina, uma busca sensorial muito grande, várias coisas que a gente vai ver aí pela frente. Aí a gente precisa realmente do terapeuta ocupacional. Mas como famílias, professores, profissionais que trabalham com essas crianças, a gente pode fazer isso também, tá? Aqui eu coloquei a bola de pilates, que é muito, que é muito bom para a propriocepção, para trazer a criança entender que ela está ali no chão, a criança que tem muita busca motora, isso é muito bom. Eu usei muito com o Rafa a bola de pilates, a gente teve umas 2 bolas de pilates. A escovação, que é muito boa para criança que tem questões táteis, né? O próprio abafador também, recursos assim bem legais para você ter no momento que a criança está estressada. Quando a gente esteve esses dias, não é todo mundo que está sabendo, mas o Rafael esteve bem doente esses dias e a gente ficou um dia internado, né? E eu levei algumas coisinhas assim e funcionou muito, né? Porque passa que é tudo aquela questão assim dele estar ali muito tempo esperando e tal. Isso aqui, gente, a gente acha tanta coisa hoje legal, né, na internet para busca visual, as escovinhas elétricas. Então, isso aqui tudo são exemplos de acomodações sensoriais, tá? A dieta sensorial, ela é diferente, ó. A dieta é um plano ter... Opa, mas eu não gosto do Google que ele faz isso. Plano terapêutico, a dieta sensorial é um plano terapêutico individualizado para aquele autista que, primeiro, essa profissional fez o perfil dela, ela mapeou o perfil sensorial da criança, tá? Ela geralmente ela aplica algum protocolo, ela conversa com a família, ela observa e ela vai lá e preenche tudo bonitinho e depois ela vai criar esse plano terapêutico estruturado. E esse profissional, ele tem que ter a certificação. É uma certificação que é feita lá fora, então não tem como nem fazer essa certificação aqui no Brasil. Então, geralmente esses profissionais cobram um pouco mais também, porque eles vão estudar lá fora, né? Agora já está começando a ficar um pouco mais acessível. Na época do Rafa, quando ele era menor, era praticamente assim, impossível. E muita coisa que eu aprendi, eu fiz consultoria com a Amanda, eu acabei estudando tudo que ela lançava, eu estava lá e eu fui aprendendo. Então, eu peguei muita coisa através dos meus estudos mesmo, né? Mas, quando a gente tem questões muito complicadas, é necessário realmente a criança ir para uma sala de integração sensorial como essas aqui, que tem os equipamentos suspensos, né? Algumas dessas coisas a gente pode ter em casa também, o próprio jump, esses coletinhos. Então, são coisas que a gente precisa. Quem vai passar isso com regularidade? Por que que é dieta, gente? Porque tem dia, hora e quantidade de tempo. Se a criança ela tem que ficar balançando ali, ela vai ficar tanto tempo balançando ali no consultório e depois a mãe vai ainda ganhar uma orientação. Em casa você tira a rede e tal momento. Pula tanto tempo, não é assim. A livre demanda, deixa lá ela pulando eternamente também não é. Então a dieta sensorial ela tem que ser bem específica.
Até mesmo acomodação sensorial, tá? Igual eu falei pra vocês ali que eu usava a bola com o Rafa. Eu tinha que guardar essa bola. Eu trancava o quarto da minha filha, deixava a bola lá. E de vez em quando ele tinha os horários que ele pulava. Não era livre demanda, porque senão aí aquela busca ela fica demais. Aí vira uma rotina, vira uma estereotipia, né? Que não é o que a gente quer. Uma coisa importante a gente falar é que o transtorno do processamento sensorial não é só no autismo, tá? Tem crianças que não têm autismo, mas têm TDAH. E tem também o transtorno do processamento sensorial, crianças com síndrome de Down, crianças com síndrome do X frágil, alergias, né, alimentares. Tem crianças que têm muita alergia e acaba combinando, né, com o TPS também. Então, outras crianças podem ter o transtorno do processamento sensorial só com diagnóstico isolado. Existe também isso, tá? Não precisa ser só autista. Claro que nosso foco aqui são as crianças com autismo. Agora, gente, aqui estão as vias sensoriais, tá? Lá na escola a gente aprendeu sobre o tátil, né? Que é a percepção do toque. A gente aprendeu o visual, né? Ou a visão, né? Interpretação das imagens e luz. A gente aprendeu sobre o auditivo, né? Que é o processamento dos sons. O gustativo, que são sabores, que na verdade ela tato, visão, paladar, né? É outro nome assim, mas ali eu vou colocar um nome mais simples assim para vocês. O olfativo, que é o cheiro. Só que aí, depois que a gente cai nesse mundo do autismo, a gente vem com esse monte de coisa que a gente não sabia. Aí a gente tem o proprioceptivo, que é da consciência corporal, né? A gente tem o vestibular. Nossa, a maioria das crianças, gente, a maioria das crianças tem questões aqui, ó, no proprioceptivo, no vestibular. É assim, praticamente quase todos os autistas, que é o equilíbrio e movimento, né? O vestibular, está localizado aqui no fundo do ouvido, onde chega as informações. O interoceptivo é as sensações internas, fome, sede, dores e tudo mais. E acontece que ultimamente não, recentemente, surgiram as sensibilidades sensoriais, que é a termocepção, que é a percepção de temperatura, porque ela estava muito ligada ao tátil e ao interoceptivo, mas agora separaram, tá? Isso é bem recente, é bem atual. E a nocicepção, que é a percepção de perigo, muito comum no autismo também. Então, esses dois são sensibilidades sensoriais, não são vias, tá? Sensoriais. Mas eu vou mostrar para vocês também. Então, vamos lá. A família, dentro do seu dia a dia, ela pode transformar os recursos simples, igual a Larissa falou ali, que dá para você fazer pelo simples, né? A partir do momento que você entende minimamente do seu filho e pensa nas questões do ambiente. Por isso que eu vou trazer muita coisa aqui para vocês e eu quero que vocês, se vocês quiserem printar, vocês printem ali, porque pode ser que ajude. Ahn, em algo que pode realizar um estímulo conduzido. A gente pode conduzir esse estímulo, né? De forma assertiva para o nosso filho. Assim como a escola, diante de informações e orientações fornecidas pela família terapeuta. Aqui que eu quis dizer aqui, que a família também pode fazer isso, a escola também pode fazer isso, porque a gente tem muita questão da criança estar toda desregulada lá na escola. Mas assim, gente, a escola, ela não aprendeu sobre isso. Falha muito o nosso sistema escolar. Eu fiz faculdade recentemente e eu não sabia nada disso aqui, porque eu fiz psicopedagogia. Então, assim, para a pedagogia se falha muito, porque é as mesmas orientações, as mesmas teorias de 1900 e bolinha quadrada. Então, não muda muita coisa. Então, a gente tem que olhar para fora e pesquisar, né? Lógico, tem professores que estão cada vez mais melhorando aí e encontrando soluções. Mas, gente, vamos pensar bem aqui como família, que quem tem que levar essas informações para a escola somos nós, tá? A escola tem as obrigações dela, beleza, a gente pode cobrar, lógico que é preciso que a escola se informe e que faça um trabalho bem legal com os seus professores, façam formações novas, né? Mas, gente, nós, como pais, a gente tem que levar essas informações para a escola também, então não dá para jogar tudo no ombro da escola. Essa criança, ela tem que vir mapeada para a escola. E aí você traz ela, e aí agora, o que que a escola vai fazer com o seu mapeamento do seu filho, aí já é outras coisas, né? Que aí cada um tem as suas obrigações, mas a gente tem que fazer isso, tá? Eu sempre falo isso para as mães. Não espera, se adianta antes da escola. A escola tá pensando, você já tá lá na frente. É assim que a gente tem que fazer. Porque se a gente leva essas informações, a escola, eu entendi. Aí ela tem que se mexer para fazer algo, tá? E a gente sabe que é difícil, tá? Eu sei disso,
mas a gente tem que levar informações claras para a escola. Mas para poder ajudar a nossa criança, a gente precisa entender e reconhecer o perfil sensorial dela. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Baseado nisso, é que se pode oferecer acomodações e estruturas que tragam a ela mais qualidade de vida. Quando a gente traz mais qualidade de vida para os nossos filhos, a gente está trazendo qualidade de vida para a família toda, né? Isso é verdade. Então a gente vai aprofundar e eu já vou entrar nas vias sensoriais e já vou entregando para vocês as acomodações juntos, tá? Para não ficar muito assim massivo, eu vou falando da via sensorial e já vou entregando as alternativas práticas, as estratégias. Então aqui mais uma vez, ó, a gente percebe aqui nessa foto maior como que é aqui toda essa organização no cérebro, tá? A gente tem aqui os lugares do som, do equilíbrio, temperatura, o sistema gustativo, olfativo, o visual, né? E vamos lembrar que aqui no meio, onde está amarelinho, que é o processador, é onde chega tudo descompensado. E aí o nosso autista, ele realmente fica complicada a vidinha dele. E é isso que a gente tem que fazer, né? Procurar ajudá-los. Vamos agora para o nosso mapa mental, onde a gente vai entrar para as acomodações, tá?